Boa tarde, estamos no ar com mais um programa Cidade Revista. No programa de hoje vamos falar da Justiça Federal recentemente instalada em Juína. Nós temos uma demanda considerável de processos, sabemos da importância da Justiça Federal para o Brasil e para nós aqui juinenses, agora tendo-a por perto, os benefícios que teremos com tudo isso. Temos a honra de ter conosco a doutora Tânia Zucchi de Moraes. A doutora Tânia atuou como advogada, foi procuradora de empresa pública e como juíza federal substituta atuou em Rondonópolis e em Uberaba. E agora é, para a alegria de todos nós, a juíza titular aqui em Juína. Doutora Tânia, boa tarde, muito obrigado por ter vindo. Boa tarde, Vicente, eu que agradeço o convite. Doutora Tânia, nós temos aqui algumas questões. O nosso programa ele acaba sendo visto por estudantes, são colegas nossos lá da AGES, de vários outros que acompanham. A gente tenta aproveitar isso aqui para passar algumas mini-aulas que serão assistidas por eles. A senhora podia começar nos dizendo quais são as atribuições de uma juíza federal. Bom, Vicente, primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. A atribuição do juiz federal é definida diretamente pela nossa Constituição. O juiz federal tem que julgar todas as questões que envolvem a União, suas autarquias, fundações e empresas públicas. Sempre que o interesse da União e essas pessoas jurídicas ligadas a elas estão em jogo, cabe ao juiz federal julgar esses processos. Também alguns crimes, na parte criminal, todo crime em que o Brasil se comprometeu por tratado internacional a coibir, também compete à Justiça Federal. Um exemplo é a pedofilia na internet. Causas indígenas e os crimes, novamente na competência criminal, em que algum bem da União é lesado. Bom, não são poucas, né? Não. Cá entre nós, E a senhora podia nos informar o seguinte, está recém-instalada a Justiça Federal aqui em Juína. Já temos muitos casos, isso já está com a pauta cheia ou começamos um pouco mais folgados? Não, Juína, por ser uma subseção recém-instalada, foi instalada dia 30 de julho, ela está já com uma demanda muito grande. Nós já beiramos 3.000 processos. Isso para uma subseção nova é considerado uma quantidade grande de processos. Tem muita seção judiciária, ou seja, em capital, que não tem nem a metade disso. Agora, a senhora recebeu algumas ações, ou muitas, provenientes do Estado. Sim. É isso que também pode ter contribuído para... Sem dúvida, Vicente. Grande parte da nossa demanda são ações que vieram da Justiça Estadual, porque antes tramitavam lá em razão da ausência da Justiça Federal. Por exemplo, e na grande maioria dos casos, execução fiscal promovida pela União, também pelo IBAMA e outros órgãos e outras autarquias federais, e principalmente nas ações previdenciárias. O cidadão juinense, quando não tinha uma resposta positiva do INSS quanto a um benefício previdenciário, ele se socorria da Justiça Estadual para tentar discutir o seu direito. Agora, com a instalação da Justiça Federal, esses processos todos, mais de 1.000, vieram para as nossas dependências, né? Então, cabe a mim agora julgar esses processos que já tramitavam na Justiça Estadual. Eu entendi. O que nos leva a entender é o seguinte. Ainda que recentemente instalada, havia uma demanda represada no estadual. Sim. Que é transferida toda de uma vez para o âmbito federal. A senhora não tem ali questões que estão sendo colocadas no dia a dia. A senhora recebeu uma quantidade grande, o que sobrecarrega? Sim, recebemos uma quantidade muito grande. Agora nós temos as entradas novas. Não para. Não para. Todo dia nós temos entradas, especialmente no Juizado Especial Federal, que também, na sua grande maioria, recebe demandas previdenciárias. Essas nós estamos fazendo um grande esforço para solucionar num prazo rápido. Isso que eu ia perguntar. Que prazo hoje a senhora daria até a sentença? Olha, o processo entra, ele passa por um trâmite, né? Um trâmite legal. O juizado é um processo informal, mas nós estamos querendo sentenciar, no máximo, até 6 meses depois da entrada. A partir do momento que tem audiência,
Se não é feito acordo em audiência, no máximo em 60 dias esse processo está sentenciado. De maneira que a duração total do processo no juizado, nós estamos lutando para que seja no máximo de 6 meses. Eu acho 60 dias alguma coisa de extraordinário para a justiça brasileira. E mais, 6 meses também é um prazo muito bom. Eu advoguei um período e a gente sabe de ações de 10 anos, 15 anos, isso não é raro a gente ter isso como exemplo. E se estamos aqui com 2 a 6 meses, estamos muito bons, a senhora está de parabéns. Obrigada. Eu queria ver outra questão com a senhora. É o seguinte, a decisão judicial tem sempre uma parte contrariada. A parte que perde, em geral, está contrariada. E, às vezes, há sentenças que as duas partes estão contrariadas. Como é que a senhora lida com essa pressão, com essa questão? Olha, Vicente, essa é uma questão muito real na vida de um juiz. Eu imagino. Muito presente. De eu chegar em casa e ficar pensando numa decisão que eu dei naquele dia, será que eu acertei? Existe sempre a preocupação de não ser injusta. Eu imagino. E eu sempre tento me convencer do seguinte: eu agi de acordo da maneira como eu entendi correta. Eu decidi da maneira que no momento me pareceu correto. Agora, claro, sempre existe o risco de ser injusto com alguém. E esse é o maior peso. Por isso existe o recurso. Sempre dizem, a senhora fica brava quando recorrem da sentença? Eu digo não, especialmente em alguns casos. Eu acho bom ter uma segunda visão sobre o processo. É um outro olhar, né? E também em grupo, né? Em grupo. Em grupo já é mais. Mas olha, a gente tem que entender isso como da natureza humana. Olha, a senhora acompanha isso, o Supremo, nós tivemos 3 casos recentes de 5-5, o desempate com um voto. Ora, 11 ministros do Supremo, 5 pensam de uma maneira e 5 pensam de outra, para ser definido por um único, que foi o Sérgio de Mello, no caso dos embargos infringentes. Depois nós tivemos um caso que faltava um juiz, não sei se a senhora lembra disso, e tinham somente 10. E aí ficou 5-5. E aí tivemos que esperar a posse do outro juiz para decidir. Então, o nosso público deve entender da dificuldade que a senhora coloca aí e da dificuldade de nós humanos, tomarmos decisões e tê-las como rigorosamente exatas. Sim, sem dúvida. Senão não haveria, não é, doutora Tânia? Essa questão do Supremo, essa questão, esse direito ao contraditório que... Não haveria as instâncias recursais. E outra, sempre o juiz é um terceiro que está de fora, ele não presenciou. Então a visão que ele tem do processo é aquela que as partes trouxeram. A impressão dele, diante daquele conjunto de provas, é que favorece que favorece outro, ou que não favorece nenhum. Então, assim, eu entendo, sempre digo que eu entendo que as pessoas fiquem meio constrangidas com o juiz, não gostem do juiz, porque realmente é uma função que vai dizer não ou sim. É verdade, é verdade. E aí vai ficar, conforme a senhora disse, chega em casa na hora de dormir e fala, será que foi a melhor das decisões? Muitas vezes. Senhores, estamos conversando com a juíza Tânia Zuc, temos uma pergunta na tela da Band. Boa tarde, doutora Tânia. As provas do concurso para juiz federal são muito difíceis? Olha, essa é uma boa pergunta. Sim, o concurso é difícil. Exige muita dedicação do candidato, exige um foco e um preparo muito grande em direito público, então aqueles que têm interesse já se focam nesse ramo do direito internacional, direito constitucional, direito administrativo, direito ambiental, são matérias muito fortemente exigidas em todas as fases do concurso e também direito tributário. É um concurso que exige muito do candidato. Então, mas aqueles que têm interesse, se preparem, confiem e vão em frente. A senhora aconselharia isso, né? É um bom conselho dizer para a meninada se preparar, fazer concurso e se transformar em juíza federal? É um bom conselho. Eu digo que sou realizada na minha profissão e todos aqueles que querem, principalmente os mais jovens, que vêm inseguros, como eu já fui insegura uma vez, eu falo, não acredite, estude, se prepare seriamente que você chega lá. Eu sempre dou muito essa dica, né? Agora uma coisa, doutora Tânia, eu estava verificando, embora o número de candidatos seja imenso, são em princípio 3 concursos por ano. É isso que a gente tem mais ou menos colocado.
Ora, a meninada está terminando a escola hoje aí na faixa de 24, 25 anos. Muito bom. Se ele estuda e tenta concursos durante 5 anos, que é um tempo razoável, sim, eu não sei se é possível conseguir com menos de 5, mas digamos que seja 5 anos. Muito bom. Ele terá feito no 5º ano 15 concursos, o que aumenta a probabilidade de ser aprovado. A senhora concorda? É por aí? É por aí. Conforme ele vai adquirindo a prática do concurso, ele vai se habituando ao estilo das provas, às exigências que são feitas ali em cada certame, e é assim, quanto mais ele presta, mais experiente ele fica. Agora, a diferença da disciplina ou não, do conteúdo de prova para o federal e para o estadual, a senhora sabe se há diferença? Sim, existe diferença. Existe algum que mereça ser citado? Existe diferença. As partes básicas, como processo, direito penal, direito civil, constitucional, isso existe em todas. Mas existem algumas matérias muito específicas. Por exemplo, a Justiça Federal cobra muito direito internacional e direito ambiental. E um peso muito grande de direito tributário. E não cobra, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso não existe pra gente na prova, até hoje. Questões muito ligadas ao direito privado, as questões de direito civil na prova de juiz federal não são tão difíceis, porque são mais superficiais. Já na prova de juiz estadual, porque eu já fiz a prova, tem um peso grande. Entendi. Então, a gente pode entender que as questões para o juiz estadual focam de maneira mais profunda as questões ligadas ao Estado, quando decisões serão tomadas no nível estadual. E a outra para o federal, o que é bastante coerente, né? Sim, a Justiça Federal, como a Justiça Estadual lida muito com questões privadas, é normal que tenha um foco no direito privado. A Justiça Federal não trata de questões privadas, então é natural que a ênfase seja no direito público. Tá. Agora, aqui, a senhora engloba outras regiões? Quais são as regiões que estão? No Brasil são 5 regiões, por enquanto, da Justiça Federal. A Mato Grosso está inserida na primeira região, que são 3 estados mais o Distrito Federal. É a maior região do país, abrange 1/4 do território nacional. Ah, então, e Juína engloba tudo isso que a senhora está dizendo? Juína está dentro da primeira região, dentro desse emaranhado de estados que forma a primeira região. Então uma ação lá pode ser julgada aqui? Os recursos de Juína são julgados em Brasília. Ah, sim, o recurso aqui. Mas quando entra de início, pode vir de outro estado para cá ou só daqui da nossa região? Quem está sediado em Juína, entra em Juína. E Juína abrange diversos municípios. Entendi. 12 municípios. 12 municípios, é isso que eu queria. Então, Juína, esses 12 municípios são abrangidos... São atendidos por Juína. Por Juína, tá ótimo. Senhores, estamos conversando com a juíza Tânia Zucco de Moraes. Um minutinho só, a gente volta. O Fundo de Apoio ao Acadêmico da AGES foi fundamental para os nossos estudos. Durante o curso, pagamos somente uma parte das mensalidades. Com esse benefício, foi mais fácil chegar até aqui. Só agora, com o diploma na mão, começaremos a pagar as outras mensalidades. Agora somos bacharéis em Direito. Com o FAES você consegue. Faculdade AGES, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. Cansado de pagar por um tratamento ortodôntico que não termina nunca? Venha para a Clínica Odontoforte. Aqui todas as consultas, exames e aparelhos já estão incluídos. A documentação é feita na própria clínica, a única da região com centro de radiologia próprio. Tudo para tornar o seu tratamento mais eficiente, rápido e econômico. Venha fazer a sua avaliação. Escolha a mais completa da região.
Odonto Forte, 3566-3556. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. A Maria Multimarcas oferece a roupa e os acessórios com a segurança que você merece e com o atendimento que você espera. Na Maria Multimarcas, você não paga mais pela elegância e a garantia da qualidade. Moda masculina e moda feminina das melhores marcas estão à sua espera pelos menores preços. Maria Multimarcas, simples e chique como você. Avenida Mato Grosso, Centro. Telefone 3566-3576. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa. Outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade Revista, conversando com a juíza Tânia Zucchi de Moraes. Doutora Tânia, quais são as principais demandas que a senhora recebe da Justiça Federal aqui na nossa região? Olha, principalmente, Vicente, a nossa demanda é previdenciária. Cidadãos que buscaram um benefício previdenciário, uma aposentadoria, um auxílio-doença, junto ao INSS e tiveram o indeferimento, por um motivo ou por outro. Essa é a principal demanda. Existe outra grande demanda que são as execuções fiscais. A União cobrando seus créditos. Também existe existe muita ação civil pública ambiental aqui. É isso que eu ia perguntar, porque nós estamos aqui numa região que lida de maneira muito sensível. Muito sensível. Muita ação civil pública ambiental e algumas ações de improbidade administrativa também. Não só aqui em Juína, mas relativo a todo o território da subseção judiciária. Temos também algumas questões ligadas aos indígenas, que são questões muito complexas, que estão tramitando aqui na Justiça Federal em Juína. No caso da madeira, a gente entende, estamos aqui muito próximo, é natural. A Previdência, eu diria que é um caso nacional. A Previdência recebe uma demanda, causa uma demanda muito grande em qualquer lugar. Então, tem maioria aqui de ações da Previdência, deve ser maioria também em outros estados. Sim. Agora, eu queria ver com a senhora a questão indígena. Isso é uma questão recorrente, não é nova, complexa, porque além do indígena e a sua relação com o não indígena, existe uma série de órgãos que estão ali trabalhando isso, cada um de uma maneira. Muda porque há uma questão política que, de certa forma, leva para essa gestão a questão ideológica, e isso acaba criando ali um caldeirão que acaba batendo lá na sala da senhora. Como é que a senhora vê? A última demanda que a gente tem acompanhado é o aumento da terra para a comunidade indígena. A senhora vê que há necessidade? Como é que a senhora vê isso? Olha, Vicente, como existem alguns processos tramitando aqui que tratam desse assunto, eu prefiro não opinar, porque eu poderia adiantar um julgamento. A senhora tem casos? Tenho casos que envolvem especificamente esse assunto.
Então, o que eu digo é o seguinte, é uma questão difícil, uma questão complexa, porque envolve interesses legítimos dos dois lados. Então, o juiz vai ter que fazer uma ponderação nesse ponto e ver o que deve prevalecer, com base em quê? Eu vou me basear nos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Então, em alguns pontos, porque não é vinculante, não é uma decisão vinculante, mas em alguns pontos que eu acho que pode trazer uma pacificação, eu vou me utilizar disso. É isso que eu ia dizer. Nós não temos súmula vinculante, isso está ainda... A senhora concorda? A senhora acha que deveria haver? Nesse assunto indígena? Não, essa questão também, porque a gente vai conversando e vai lembrando de outras questões. Essa súmula vinculante, eu estou do lado de cá, né? Eu trabalhei advogando e a gente fica... Alguns acham que é bom, outros acham que não. Eu fico a imaginar que isso poderia ajudar a desafogar os tribunais, será que não? Sim, eu acho muito válida a formulação de súmulas vinculantes em questões repetidas. Questões que ficam tramitando no judiciário aos milhares. Exato. Por anos, e o Supremo pacificou o entendimento, eu tenho que vincular. Eu sou totalmente favorável nesses pontos. Agora, existem processos que não tem como fazer uma súmula vinculante, que são muito específicos e tem que ser analisado caso a caso. Agora, em questões gerais, eu acho que é uma ótima prática. É interessante que, agora por que isso não passa? E que já há tentativa, né? Já foram feitas várias tentativas. Existem algumas súmulas vinculantes, né? Então, o que eu quero entender, para o nosso público entender, é o seguinte. Isso não é um caso em que se decida haver súmula vinculante e a partir daí tudo fica vinculado. Não é assim. Podem ser decididas separadamente para determinados casos e isso vem aumentando na visão da sociedade. Vem aumentando. As súmulas vinculantes são como as súmulas comuns dos tribunais. São aqueles verbetes, só que elas vinculam. Então elas têm um procedimento próprio no âmbito do Supremo para serem aprovadas. Só que até hoje... Eu não vou me lembrar quantas súmulas são hoje. Mas hoje existem alguns temas, por exemplo, o tema das algemas. Alguns temas tributários, isso o juiz não pode aplicar diferente, a não ser que o caso específico não se encaixe naquela hipótese de súmula. Mas é válido para acabar com certas discussões que só abarrotam o judiciário. Isso é isso que eu estava imaginando. E a súmula, talvez possa se ter como correto que quanto mais súmulas vinculantes tivermos, mais rápidos poderão andar os processos. Em questões gerais eu não tenho dúvida, isso alivia muito a nossa carga de processo. E isso beneficia o cidadão porque, Vicente, é uma coisa muito comum, questões sérias disputando espaço e tempo com questões absolutamente absurdas que não deveriam estar no judiciário. Então isso, na medida que você pacifica um tema e se torna vinculante, você acaba com certas discussões. Acaba que dá velocidade, que é isso que nós estamos falando. Sim, discutir coisa séria, né? Coisa importante, coisa grave para a população, para o cidadão. Outra coisa, a senhora considera que a estrutura oferecida pelo Estado é suficiente? Falta alguma coisa? No âmbito da Justiça Federal, materialmente nós temos uma boa estrutura. Em termos de prédio, em termos de computadores. Mas assim, a informatização na primeira região está andando não tão rapidamente quanto nas outras regiões. Por quê? Por causa do tamanho. É uma região muito extensa, com estados que têm peculiaridades e o tribunal tem uma certa dificuldade em padronizar tudo, porque nem todos os estados têm a mesma estrutura para receber essas informatizações. Mas está avançando. Em termos também de servidor, claro, é um número razoável, mas também não é suficiente. De maneira que a gente tem que organizar muito bem o trabalho interno para que a coisa saia bem. E aqui em Juína nós contamos com um corpo muito bom de servidores. Pessoas muito dedicadas, pessoas muito comprometidas. Eu tenho que, por justiça, falar isso. Mas a senhora acha então que poderia ter um número maior um pouco? Poderia. O ideal é que nós ali gostaríamos de ter pelo menos uns 3 ou 4 a mais. Então o que se conclui é que, para que funcione da maneira que a senhora acha ideal, a questão dos equipamentos, da informatização, e que depende, às vezes, nem só do trabalho maior, mas também da estrutura de cada estado, cada região, não é? E um pouco mais de pessoal de servidores. De servidores para ajudar. Os nossos equipamentos são muito novos, são modernos, mas em termos da parte estrutural de informática, eu digo de rede, isso tem um pouco de deficiência. Nós estamos caminhando para o processo eletrônico. É isso que eu queria tocar.
Essa questão da sentença da audiência por videoconferência. Isso, por videoconferência. Eu vejo casos, todos nós assistimos na televisão, o preso, por exemplo, que vai ser buscado lá em Roraima, não sei aonde, vai levado para o Rio para ser ouvido pelo juiz. Com os custos e os problemas que isso acarreta. E isso ainda, por que a senhora acha que, por que isso ainda não está, digamos, oficialmente definido e acabou, o juiz resolve isso do Rio, ele resolve o problema do Acre, etc. Vicente, eu já fiz diversas audiências por videoconferência de réu preso em Belo Horizonte e eu em Uberaba. Aqui em Juína nós temos toda a estrutura. Nós ainda não temos casos de presos aqui, mas algumas cartas precatórias nós vamos começar a cumprir por videoconferência. Ah, que ótimo! Para evitar assim, o juiz ter que presidir uma audiência de um processo que não é dele. Então, a parte que vai ser ouvida vai até a sede da Justiça Federal. O juiz de Cuiabá, por exemplo, ou do Amazonas, está na sala lá no Amazonas e conversa com ele. Interroga, faz pergunta. Pois é. Aqui em Juína já funciona assim. Ah, ótimo. Porque eu estava vendo acho que foi o Fernandinho Beiramar sendo trazido e levado ao Rio. A senhora imagina a estrutura de segurança do avião e etc. Desce no aeroporto, aí chega lá, é ouvido e volta. Será que agora, no caso dele especificamente, pode haver? Vai haver? Pode haver, não existe nenhum impedimento. O que ocorre, Vicente, é que o problema com o qual já me deparei, existem alguns advogados que não concordam com a prática porque dizem que cerceia um pouco o direito de defesa e tal. Mas assim, em geral, os advogados aceitam muito bem. Eu não sei se no caso do Fernandinho Beiramar foi isso. Mas talvez um caso de muita pressão, o juiz cedeu de trazê-lo, não sei. No meu caso, tive muita pressão para trazer os presos, mas eram vários presos, não tinha condição. Então, fizemos a videoconferência, eles ficaram com os advogados lá em Belo Horizonte, eu em Uberaba, eles foram ouvidos. Não só em Belo Horizonte, outras cidades também. E em Juína também funciona assim. Ah, que ótimo. Estamos conversando com a juíza Tânia de Moraes. Temos uma pergunta na tela da Band. Boa tarde. Eu gostaria de saber se a senhora acha o trabalho de juíza estressante. Por quê? Olha, eu considero um trabalho estressante, sim, por vários motivos. Primeiro, pela responsabilidade. Você tem nas mãos uma decisão de um pedido que às vezes envolve o bem-estar da pessoa, envolve uma parte da vida dela. Então isso é estressante, essa responsabilidade. Em segundo lugar, a pressão do volume, do número de coisas, do número de processos a ser julgado. Fora isso, existem as pressões dos nossos órgãos, né? CNJ, Corregedoria, todos eles, muito justamente, nos cobram um bom resultado. E também a própria sociedade cobra de maneira muito justa um bom resultado da atividade jurisdicional. E isso também gera uma pressão no sentido de eu tenho que corresponder ao anseio da sociedade. No meu caso, eu digo, é estressante por vários fatores, inclusive isso. Da necessidade de dar uma boa resposta para o jurisdicionado sem muitas vezes contar com uma estrutura adequada ou suficiente para isso. Um tempo adequado, de qualidade. Então, são muitos fatores que tornam a carreira estressante. É bom que os nossos candidatos a juiz fiquem sabendo disso, né, doutora Tânia? Para entrarem bem conscientes. Senhores, estamos conversando com a juíza Tânia Zucchi de Moraes. Um minutinho só, a gente volta. Aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Agis. Venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro.
Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder Avenida JK, setor industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. Cansado de pagar por um tratamento ortodôntico que não termina nunca? Venha para a Clínica Odonto Forte. Aqui todas as consultas, exames e aparelhos já estão incluídos. A documentação é feita na própria clínica, a única da região com centro de radiologia próprio. Tudo para tornar o seu tratamento mais eficiente, rápido e econômico. Venha fazer a sua avaliação. Escolha a mais completa da região. Odonto Forte, 3566-3556. A Prevênia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevênia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. A Maria Multimarcas oferece a roupa e os acessórios com a segurança que você merece e com o atendimento que você espera. Na Maria Multimarcas, você não paga mais pela elegância e a garantia da qualidade. Moda masculina e moda feminina das melhores marcas estão à sua espera pelos menores preços. Maria Multimarcas, simples e chique como você. Avenida Mato Grosso, Centro. Telefone 3566-3576. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa. Outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Estamos de volta, Cidade em Revista, conversa com a juíza Tânia Zucchi de Moraes. Doutora Tânia, a senhora tem exemplos de vantagens oferecidas pela informatização dos tribunais? Sim, Vicente, são muitas as vantagens e a tendência é essa, a informatização. Por exemplo, um advogado que mora fora de Juína, ele pode fazer uma petição eletrônica e que nós recebemos aqui e damos entrada no protocolo normalmente. Isso facilita ele ter que vir até aqui. A parte, por exemplo, que ficou sabendo que saiu a sentença dela, ela pode entrar na internet e baixar a sentença que foi dada no caso dela. E a tendência agora é que o processo todo seja eletrônico. A primeira região está tentando implantar isso em toda a região. Que o processo seja todo ele eletrônico. E com isso nós pretendemos reduzir em muitos meses a tramitação do processo. Porque a juntada vai ser eletrônica, toda a visualização do processo vai ser eletrônica. Nas sessões judiciárias que conseguiram instalar, o sucesso foi muito grande. Existem aquelas dificuldades iniciais, né? Toda novidade causa uma certa dificuldade no começo, mas a adaptação vai sendo com sucesso. É no momento da implantação, sim, né? Aí mesmo porque você lida com equipamentos eletrônicos que nem sempre respondem e há também uma questão da estrutura da própria região para receber esses equipamentos e tal. Mas eu vejo como vantagem enorme. Olha, as cidades que são distantes, a via de trânsito é muito ruim. Em alguns casos até nem é possível transitar, dependendo do período, né, de chuva, que o carro fica atolado no caminho, etc. E aí
eletronicamente resolve tudo isso, eu vejo como enorme vantagem. Além do deslocamento do próprio advogado que vai lá por fora, ainda que seja aqui, eu acho que vai ser mesmo. Já está sendo, né? A senhora diria que o que percentual temos já? De processo eletrônico? Do processo eletrônico ainda aqui, aqui em subseções não existe, só existe em capitais. Agora, as outras fases eletrônicas nós já temos. O peticionamento eletrônico, a consulta pela internet da sentença, de toda a movimentação processual, isso está disponível. Que ótimo, estamos caminhando. Sim, estamos caminhando. Eu queria trocar ideia com a senhora sobre outra questão. Nós vimos paralisação pela justiça, por exemplo, de uma obra de um dos estádios da Copa. Ficou parado um tempo, depois saiu sentença, saiu a solução e a obra foi retomada. Tivemos Belo Monte, várias vezes ela foi paralisada por sentença, depois volta, e aí agora ela está atrasada e vamos por aí afora. E na área de petróleo a gente vê também, de vez em quando paralisa, volta. De um modo geral, há questões que são seríssimas do ponto de vista da conclusão da obra. Não se discute isso, mas que são seríssimos também do ponto de vista do respeito ambiental e todas essas questões que cercam essas grandes obras. Como é que a senhora vê essa paralisação pela justiça dessas grandes obras de interesse de todos nós? Vicente, é uma questão difícil, porque geralmente essas questões, como você disse, envolvem geralmente são ligadas ao desenvolvimento econômico de um lugar e, por outro lado, envolvem valores também que devem ser preservados. Geralmente, quando existe uma suspensão, é porque existe algum sinal de um desequilíbrio que a justiça vai verificar e depois, se resolvido, continua, se não resolvido, ele continua parado. É difícil porque são processos de grande repercussão social, né? As pessoas sentem a paralisação de uma obra e tal. Mas o que precisa ficar claro é que a justiça sempre vai atuar no sentido de verificar se a probidade está sendo observada, se as garantias mínimas que a lei exige estão sendo observadas, que também são para o benefício de todos. Eu fiquei a imaginar a dificuldade que é lidar com isso. Você pega a usina por exemplo, eu citei Belo Monte aqui, dentre várias outras. Temos falta de energia, já começa a ver apagão aqui e ali. Sabe-se que o país não consegue crescer 5% ao ano com a energia que tem, portanto, há necessidade sim de mais energia. Mas, por outro lado, há que se respeitar tudo isso que a senhora coloca, direitos ambientais e vários outros, e a justiça tem que tomar a decisão de parar aquela obra. Isso aqui é o que a senhora disse que é às vezes estressante. É estressante. Mas eu vou para a obra, são milhões de quilowatts, são milhões de pessoas envolvidas, são milhões de empresas, hospitais, indústrias que seriam beneficiadas com a chegada dessa energia, e eu vou parar isso porque eu estou vendo aqui uma questão que precisa ser... É daí esse estresse, né, doutora? Esse estresse. E olha, eu digo sempre, quem tem medo de crítica, de ser mal visto, não pode ser juiz. Porque o que não nos falta é crítica. E eu compreendo que seja assim. Porque, claro, quem sai, digamos, prejudicado com uma decisão dessa, vai criticar. Então, o juiz precisa ter muito equilíbrio, muita firmeza nesse ponto. Eu fiz o que eu entendi correto. O que me pareceu correto ali com relação ao cumprimento da lei, ao cumprimento da Constituição e do bem comum, claro, porque sempre isso visa um bem maior. Sabe o que eu imagino? Que isso acaba disciplinando também os próximos processos. Sim. Essa obra foi parada por isso, isso e isso. Na outra obra, vamos evitar, porque já houve paralisação. Acaba sendo também um processo pedagógico e que vai disciplinar todas as outras. Não vejo mal, não. Em ações de grande repercussão social, é conveniente que se façam as audiências públicas, para que se ouçam todos os lados envolvidos. Porque, Vicente, é muito difícil o juiz do gabinete decidir sem ter um contato com as coisas. Chegam ali as duas versões. Quem é a correta? Quando o problema tem uma repercussão muito grande, o correto é fazer uma audiência pública, chamar os interessados num ambiente que muitas pessoas possam participar e dialogar, para que o juiz também possa ter uma noção mais real do problema. A senhora ouve as partes todas, ouve todas as ponderações e daí forma juízo baseado em tudo isso. Além das partes, especialistas também podem falar na audiência pública. Especialistas, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, e especialistas indicados pelos dois lados.
Ótimo. E aí sim ajuda a formar a convicção. Sim, para ter mais segurança para decidir. Outra coisa, doutora Tânia, como é que a senhora vê a questão indígena? Nós estamos aqui vizinhos. É uma questão muito recorrente aqui no estado de Mato Grosso, né? Imagino. É uma questão difícil de decidir, porque também como eu disse já, envolve interesses legítimos dos dois lados. Claro, você conversa com um lado, ele defende interesses que te parecem legítimos. Conversa com o outro, você fala, bom, ele também tem o lado dele. Então, como o juiz vai atuar nesse processo, também não é fácil. Não é fácil. Mas é o que eu digo sempre, se formada a convicção de ter que ser nesse sentido, eu vou dar sentença nesse sentido. Aquelas partes que não estiverem satisfeitas, legitimamente vão recorrer. Eu tenho visto questões que nós já falamos agora no bloco anterior, do aumento da área indígena. Nós temos hoje 13% do território nacional considerado área indígena. É alguma coisa de monumental comparado com qualquer país. Há países com 0,46%, há países com 1,3%. A Austrália tem 0,46%, é um país grande. E nós temos 13%. Então, do ponto de vista percentual em relação ao tamanho do território, é a área indígena muito grande. Eu fico só a imaginar por que é que ainda há conflito por aumento da área. Nós temos mais ou menos 500 mil índios com 300 mil que estão em área indígena mesmo. Então, é um número muito pequeno em relação a 3% do território. E ainda assim, há demandas por mais terra. Eu não sei se eu aqui estou, eu só falo pelas reportagens que eu vejo. Mas a senhora não pode responder isso, porque ainda há questão procurando mais terra para a comunidade indígena. Existem pelo menos 3 demandas nesse sentido aqui na subseção de Juína. Por isso, o que eu diria aqui podia ser um adiantamento de juízo. Por isso, eu não posso responder. Muito bem. Senhores, temos mais uma pergunta na tela da Band para a juíza Tânia Zucchi de Moraes. Doutora Tânia, a senhora considera a profissão de juíza perigosa? Olha, é uma boa pergunta. É uma profissão de risco, sim. E nesse ponto o Brasil está falho no que diz respeito à segurança dos magistrados. Por quê? Porque eu digo sempre, aquele que contraria vários interesses sempre corre um risco diferenciado. Nós lidamos com vários tipos de pessoas. Nós não sabemos qual é a reação delas quando elas veem seu patrimônio bloqueado, quando vê sua liberdade ameaçada de prisão, quando vê um pedido negado. Sempre existe sim um risco. Quando existem vários interesses que podem ser prejudicados, é uma profissão perigosa. Nós, infelizmente, já tivemos casos no Brasil de juízes mortos, assassinados, mas ainda é um número baixo. Na Itália também nós tivemos muitos casos. O Brasil, como eu disse, falha na questão de segurança. Mas, assim, nós temos, claro, algumas medidas mínimas para proteger o juiz, mas ainda merecemos um maior aprimoramento. Mas que quem queira ser juiz, que não deixe de ser por causa disso, porque é perigoso, mas outras também são. Doutora Tânia, eu queria falar com a senhora agora sobre os juizados especiais. O que são os juizados especiais federais cíveis? Vicente, os juizados federais, eles foram criados no ano de 2002 para criar um maior acesso à justiça das pessoas que precisavam procurar a justiça federal. Ou seja, tudo isso foi criado buscando o melhor acesso do cidadão. O objetivo qual é? Facilitar. Pequenas demandas, como aquelas de até 60 salários mínimos, são resolvidas no juizado. Aqui em Juína, o nosso juizado é adjunto, quer dizer, ele é junto à vara, ele não tem uma vara própria de juizado. Ele funciona conjuntamente com a vara, embora siga o seu rito próprio. Significa que quem tem alguma demanda contra a União, até 60 salários mínimos, pode entrar no juizado. Normalmente nós temos contra o INSS, mas não só, contra a Caixa Econômica Federal, contra qualquer autarquia que tenha uma demanda com o cidadão no valor de até 60 salários mínimos. Ótimo. Agora uma coisa, quem que pode entrar com essas ações? Todo cidadão, a partir de 18 anos de idade, pequenas e microempresas, podem se dirigir ao juizado e fazer seu pedido. E é bom acrescentar,
Vicente, que a lei autoriza que a pessoa não necessite de advogado. Por quê? Porque o objetivo é facilitar e baratear o processo. Eu queria perguntar se precisa. Não precisa, então? Não precisa de advogado. Ele pode ser acompanhado por advogado. Ele tem a livre opção. Se ele se sentir mais, seguro com a presença de advogado, ele pode entrar no juizado por meio de uma petição. Se ele não quer contratar um advogado, ele pode se dirigir à própria Justiça Federal e dar início ao seu processo. Aí muitas vezes perguntam, existe alguma diferença, alguma diferença de tratamento no processo de quem está com ou sem advogado? A resposta é não. É dado o mesmo tratamento para quem entra na justiça com um advogado, o mesmo tratamento para quem vai sozinho, sem advogado. E assim, tem tido muito êxito em muitos lugares. Em Juína nós estamos, como eu disse, nós estamos tentando sentenciar esses processos num prazo máximo de 6 meses, máximo, porque eu tenho casos menos tempo. E porque o objetivo é agilizar. Só que em alguns lugares, Vicente, o que aconteceu? Como o acesso foi muito irrestrito, o que veio para ser solução virou problema. Existem juizados que estão muito, vamos dizer, piores em termos de processo do que numa vara comum. O que foi, a solução virou o especial deixou de ser especial. E aconteceu isso. Uma coisa que eu sempre digo quando eu vou fazer palestra, em aulas que eu dei, dizendo assim, é preciso que as pessoas tenham responsabilidade naquilo que elas levam ao judiciário. Porque depois a prejudicada são elas mesmas. Verdade. Porque não tem necessidade de advogado e porque é gratuito, o serviço é gratuito, o que pode acontecer? Muitas pessoas se sentem animadas a levar qualquer tipo de coisa para a justiça. O que não tem nem necessidade está sendo levado. E não tem necessidade, muitas vezes já apliquei multa por litigância de má-fé, porque foi visivelmente má-fé. Porque não paga nada, vamos tentar. Ah, entendi. E isso cria problema, porque isso gera uma necessidade de atenção e de espaço com processos que realmente são urgentes para as pessoas. Então, sempre assim, não é porque é gratuito e porque é livre de ônus e de maiores dificuldades, é que eu posso ver o que vai dar. Entendi. Pessoas que precisam da atividade jurisdicional, do serviço judiciário, devem procurar o juizado. Aqui em Juína eu posso dizer, por enquanto, não tenho do que falar nisso. As pessoas são muito sérias. Vão porque realmente precisam ir. Mas eu gostaria que aqui em Juína mantivesse esse espírito de vamos levar o que é sério para a justiça. E nesse ponto a cidade está sobrecarregar a justiça sem necessidade. Com coisas desnecessárias, com coisas que muitas vezes eu fiquei escandalizada com muitas coisas que eu vi, Vicente, e de ficar indignada, falar, gente, as pessoas trazem isso aqui. Porque banalizou nessa mentalidade de que como não paga, vamos levar qualquer coisa. E virou problema, a solução virou problema. Senhores, estamos conversando com a juíza Tânia de Moraes. Um minutinho só, a gente volta. Legal, saiu o meu financiamento. Eu já comecei o meu curso na AGES. Com o FIES ficou bem mais fácil. O melhor desse plano é que a gente tem tranquilidade para fazer um curso bem feito. E o que ajuda muito é saber que o financiamento nos oferece condições bem vantajosas e começamos a pagar só depois de formados. Pois é, sempre quis fazer o curso de matemática. Agora posso fazer sem preocupações. Faculdade AGES, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. Cansado de pagar por um tratamento ortodôntico que não termina nunca? Venha para a Clínica Odonto Forte. Aqui todas as consultas, exames e aparelhos já estão incluídos. A documentação é feita na própria clínica, a única da região com centro de radiologia próprio. Tudo para tornar o seu tratamento mais eficiente, rápido e econômico.
Venha fazer a sua avaliação. Escolha a mais completa da região. Odonto Forte, 3566-3556. A Prevenia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevenia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. A Maria Multimarcas oferece a roupa e os acessórios com a segurança que você merece e com o atendimento que você espera. Na Maria Multimarcas, você não paga mais pela elegância e a garantia da qualidade. Moda masculina e moda feminina das melhores marcas estão à sua espera pelos menores preços. Maria Multimarcas, simples e chique como você. Avenida Mato Grosso, Centro. Telefone 3566-3576. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa. Outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, voltamos conversando com a juíza Tânia de Moraes. Doutora Tânia, a senhora falou que às vezes não precisa, às vezes não, nunca precisa levar advogado. A pessoa pode chegar lá sozinha e resolver. Mas como é que entra com a ação? Vicente, no juizado, quem dispensa o auxílio de advogado, ele pode chegar na justiça e vai ser atendido por um serviço da própria justiça, que nós chamamos de atermação. A atermação o que é? Um servidor da justiça vai escrever, vai reduzir a termo o pedido desse jurisdicionado. Então ele chega lá, ele marca, ele pré-agenda o horário para ele ser atendido, ele chega lá e diz para o atendimento, olha, eu quero entrar com uma ação assim, só que eu não tenho advogado. Aí o servidor agenda um horário para ele retornar, lista todos os documentos que ele tem que trazer, ele traz, é atendido e o processo dele começa. A ação acaba sendo feita ali pelo servidor. O servidor vai ali montando a inicial para ele. Monta uma inicial para ele. É o que o advogado montaria se ele tivesse. Exatamente. Ele senta ali com o servidor, conta todo o problema dele, o servidor escreve, orienta assim, diz quais são os documentos que seria bom ele trazer. E assim o processo dele é iniciado. Ótimo. Uma coisa, eu queria saber da senhora se tem muita ação aqui, muito processo da Anatel. Tem, Vicente. A Anatel, que é uma agência reguladora, portanto tem natureza de autarquia federal, ela tem muitos processos, alguns processos aqui em Juína. Geralmente envolvendo multas, aplicação de cobrança de multas de pessoas que estavam irregulares, desenvolvendo atividade de telecomunicação de forma irregular. E existe também alguns casos criminais de desenvolvimento irregular, de desenvolvimento ilícito de telecomunicações, em que as pessoas, esses que desenvolveram rádio clandestina, estão respondendo criminalmente. Então tem muito disso? Tem alguns. Todos os lugares por onde eu passei tem. Tá. E em Juína também não é exceção? Não é exceção. Nós falamos até agora sobre o juizado civil. Eu queria que a senhora falasse sobre o juizado criminal, que também é um juizado especial. Também é um juizado. Os juizados também serviram para facilitar a vida daqueles que praticam pequenos ilícitos penais. Por quê? Porque em crimes considerados de pequeno potencial ofensivo, que são aqueles cuja pena não ultrapassa 2 anos, o legislador considerou que é muito
penoso, é muito pesado para essa pessoa sofrer uma pena de prisão, em um processo criminal tradicional. Então, o que se fez? Essas pessoas passam por um processo simplificado na Justiça, no caso, na Justiça Federal. Para esse processo, ela precisa estar acompanhada de um advogado. E ali ela faz ou uma transação penal, ou depois uma suspensão condicional do processo, em que se ela cumprir determinadas condições por algum tempo, ela fica isenta do processo e, consequentemente, da pena. Nos casos em que ela descumpre ou ela não aceita, existe uma pena não privativa de liberdade, ou seja, quem responde esses processos no juizado criminal não vai ser preso. Ele vai sofrer uma pena alternativa, geralmente prestação de serviço à comunidade, que em geral os réus não gostam. Se você me perguntar qual é a pena, tirando de prisão, que os réus não gostam, eu te digo com certeza, é a prestação de serviço à comunidade. Porque eles vão ter que ficar, pelo tempo da pena, cumprindo com compromisso de ir em determinado lugar e fazer determinada prestação. E eu sempre digo, olha, qualquer coisa é melhor do que prisão. É verdade, eu estou entendendo por que é que eles ficam tão avulsos. Porque eles preferem pagar uma multa. Porque a multa é fácil, eles desembolsam o dinheiro e o problema está resolvido. Agora, ficar com um compromisso 2 anos de ter que ir num lugar fazer um serviço em horários pré-determinados, ele pode negociar o horário. Mas não é fácil, geralmente... E é todo dia? 2 vezes por semana, não pode atrapalhar a carga de trabalho dele. E isso ele pode negociar o horário com a instituição. Mas assim, é uma pena válida, eu sempre digo, é pena. Então não é confortável. Claro, se fosse... Aí não seria pena. Não seria pena. Concordo. Agora, na verdade... Mas por outro lado, o que a senhora disse, foi cometido um ilícito. Sim. Foi julgado. Há uma sentença. Ficar preso é o pior dos mundos. O pior dos mundos. E a cumprir uma pena alternativa, claro que não é bom. Mas também o melhor é que não seja cometido o ilícito. Sim. Né? Esse seria o melhor para todos nós. Seria. Até para a juíza seria ótimo que as pessoas cometessem menos ilícitos. Quais são os réus nos juizados especiais federais cíveis? Sempre a União ou alguma autarquia. Geralmente aqui em Juína é o INSS. Ele é o réu? Ele é o principal réu. E também a Caixa Econômica Federal. Talvez porque sejam os órgãos mais... As instituições presentes aqui são as mais comuns. Então, em geral, é sempre uma empresa pública, uma autarquia ou uma fundação pública. É correto afirmar que a maior parte da demanda em todas as instâncias é do governo, da União? Sem dúvida. A União é um grande... Aliás, o Estado brasileiro é um grande litigante em qualquer esfera. Seja por meio de suas empresas, por exemplo, aqui em Juína ainda não tem, mas em outros centros existe uma demanda no sistema financeiro de habitação gigantesca. Pessoas que não conseguiram pagar o financiamento e estão lá tentando negociar porque estão em vias de perder a casa. A Primeira Região tem um projeto muito bom nesse sentido, que é formular com o INGE uma parceria para fazer grandes mutirões. Então, existem casos, Vicente, em que são dados descontos de até 80%. Para resolver. Para resolver o problema. Só em casos muito peculiares em que não se resolve. A Primeira Região tem uma cultura de conciliação. Agora, o Estado, ele obrigatoriamente, ele tem que recorrer até o Supremo? Não. Havia isso? Havia. Porque havia isso no passado, ele tinha que recorrer, o que sobrecarrega mais ainda o sistema. Ele não tem que recorrer, e é bom que não recorra, mas geralmente recorre. O que acontece é isso. Já é o hábito. É um hábito, especialmente em algumas autarquias, Vicente, isso é muito recorrente, isso é muito danoso para a pessoa. Porque existem casos muito claros que a pessoa tem direito. Por exemplo, em acidentes em rodovias federais. E é uma prática recorrente do recurso. E isso leva a pessoa que foi lesada, muitas vezes perdeu um ente querido, a esperar anos por um ressarcimento. Eu cheguei a imaginar que fosse obrigatório que houvesse recurso no âmbito da União. Então não é obrigatório. Não é obrigatório. Poderia resolver com muito mais rapidez e não é resolvido porque já há o hábito recursal. Sim. Que na visão da senhora não sempre necessário. Não sempre necessário. O que acontece é que em alguns casos, em condenações muito elevadas,
não tão elevadas, em processos acima, cuja condenação é acima de 60 salários mínimos, é obrigatório o reexame pelo tribunal. Existe o chamado reexame obrigatório. Então há casos em que há. Há casos em que sim. Mas existem casos abaixo de 60 salários mínimos em que ainda assim insiste-se em recorrer, ainda que não haja obrigatoriedade do reexame. Por exemplo, uma causa em que a pessoa precisa lá de 30, recebe, né, um valor de 30, 40 mil reais, ela vai ter que esperar, porque não precisaria, mas a União recorre, a União ou alguma outra. O ideal é que houvesse disciplinamento dessa questão e que isso ficasse em lei, obrigatório. O recurso a partir de um determinado montante, que aí sim resolveria. Mas não é possível. Aí teria que passar para o Congresso, mandar uma lei, alterar. Porque assim, para o cidadão que busca essa pequena resolução de conflito, o recurso realmente muitas vezes é prejudicial a ele, mas o juiz não tem como impedir. Não tem impedir porque tem que o Congresso aprovar uma lei e resolver a questão para ficar pacificada para sempre. Exatamente. Outro ponto, só para complementar, que eu me esqueci, outro réu também, já que você me perguntou de réu, que frequentemente está na Justiça Federal, são os Correios. A empresa pública, a empresa brasileira de Correios, ela sempre também é um agente da União muito solicitado. Agora é interessante, o Estado não pode, é uma dúvida que eu tenho, porque eu conversei aqui com a doutora Cristiane, foi criada aqui a conciliação, mediação. Certo. É possível com o Estado? Eu até achei muito interessante esse projeto da doutora Cristiane, estive presente na inauguração, mas assim, nós dependemos, ali a facilidade dela qual é? Entre os advogados estarem abertos a acordo. Aqui, no caso da Justiça Federal, nós dependemos muito dos procuradores estarem dispostos a acordo. Dos procuradores das autarquias e dos advogados da União. Então, se eles não estão abertos, porque geralmente os advogados aceitam, no caso da Justiça Federal. A nossa maior dificuldade nesse âmbito é que os procuradores autárquicos e os advogados da União também aceitem. Então é possível. É possível. Olha que espetáculo, você ter ali a mediação nesses casos, inferior até um determinado valor, também contribuiria para desafogar, porque a senhora percebe que a gente vem conversando ao longo do programa e a preocupação recorrente é do acúmulo de processos. Não é? Da quantidade, 1000 processos no ano para um juiz só, e vai por aí afora. Então, a gente percebe que alguma coisa poderia ser mudada, sim. Não é mudada porque uma parte ou outra não quer. Mas é possível, seria possível mudar. Seria possível mudar. E agora o Estado ser o maior, esse é que é o grande problema, né? Porque você não tem como lidar com isso. Tem, é o Congresso, mas aí já sabemos que chega no Congresso. Aí já escapa da nossa possibilidade, né? Já é questão de partido, aquela confusão de sempre. Senhores, nós temos mais uma pergunta na tela da Band para a doutora Tânia Moraes. Doutora Tânia, é legal essa cobrança de pedágio feita pelos indígenas? Olha, sobre a cobrança, eu respondo o seguinte: é livre o trânsito pelo território nacional. Todas as pessoas que não sofram restrição na sua liberdade, ou seja, que não estejam presas, podem transitar livremente com seus bens pelo território nacional. A cobrança de pedágio é permitida pela Constituição somente para a conservação das vias rodoviárias. E ela só pode ser cobrada pelo Estado ou por seus concessionários, ou seja, quando existe uma concessão da rodovia para uma empresa que vai prestar o serviço público de manutenção das estradas. Fora esses casos, não é permitida, não encontra base legal qualquer cobrança de pedágio no sentido de permitir o acesso das pessoas a essa ou aquela estrada. Doutora Tânia, interessante. Um dia eu fui cobrado também. Fui parado e a gente estava pagando e eu vi um carro do governo, de um órgão público. Aí eu pensei comigo, agora não acredito que o Estado vá pagar. E pagou. A pessoa recebeu, o índio foi lá, recebeu. Falei, bom, se o Estado está pagando, eu vou ter que pagar também, porque ali é uma questão de você ou paga ou não passa. É ilegal, a senhora acaba de colocar lá para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, mas
cobra-se, e isso é recorrente, e ano após ano isso é repetido. E agora, como é que resolve isso? Não tem jeito, porque tá lá, você tem que chamar a justiça, não é isso? Ela está distante. O tempo que se perde para ter uma solução legal é muito grande, a pessoa prefere pagar e ir embora. Parece que é por isso mesmo que isso prospera. Olha, Vicente, nesse caso, realmente, para as pessoas individuais, elas não têm como resolver. O que necessita são os legitimados, os órgãos competentes, provocar a justiça da maneira correta para que a justiça tome a providência e dê uma ordem de desocupação. É isso que tem que ser feito. Agora, claro, as pessoas, o cidadão não tem como enfrentar uma situação dessa. É isso que eu estou dizendo. Com isso, essa cobrança não vai parar. Porque sabe-se que não há como tomar uma providência imediata. Eu fui parado aqui, daqui a pouco eu já estou sendo liberado. Não é. Demora um dia inteiro. Me perguntaram por que a justiça não toma providência. Eu disse, bom, porque alguém precisa ir à justiça para pedir providência. Esse é um princípio da justiça. A justiça não age sem provocação, não age por conta própria. Uma vez provocada, a justiça tem que tomar a decisão. Tá. Senhores, nós estamos conversando com a juíza Tânia de Moraes. Doutora Tânia, nós temos aí mais alguns minutos para as considerações finais da senhora. Olha, Vicente, eu agradeço muito o convite para esse programa. É um programa de grande utilidade para a sociedade de Juína, porque tem por objetivo levar informação de pontos importantes, de serviços públicos importantes que estão à disposição do município e das pessoas que vivem, não só em Juína, mas em toda a região de Juína. Eu estou aqui desde 27 de novembro de 2013, muito pouco tempo, não faz nem 3 meses, mas assim, gostei da cidade e o tempo que eu ficar aqui, eu disse já para todos com quem conversei, vou dar o meu melhor para prestar um bom serviço para a população e prestar um serviço jurisdicional, que é um direito de todo brasileiro, né? A senhora está gostando de morar aqui, em Juína? Sim, a cidade é muito acolhedora e... Daqui a pouco vira juinense. A única dificuldade é a distância, né, Vicente? Eu também vi, eu estou aqui há 3 anos e na hora de viajar é que eu assusto. Enquanto eu não preciso viajar, para mim está ótimo. Aqui é uma cidade muito agradável e, como eu disse, eu peço que os juinenses continuem com essa boa postura, com essa boa mentalidade de procurar justiça nos casos realmente necessários. Porque os beneficiados, por isso, não é o juiz. O beneficiado, por isso, é a própria população, que vai ter uma justiça mais rápida na medida em que só lida com coisas realmente necessárias e vai poder levar um serviço de qualidade como deve ser. Só para terminar, Vicente, o Brasil conta hoje com 90 milhões de processos e nós temos 170 milhões de habitantes. Ou seja... É como se se metade da população brasileira tivesse um processo na justiça. Tá, e continuando assim, daqui a pouco vai empatar. Se continuar assim, daqui a pouco não existe estrutura que aguente uma demanda dessa. E o serviço tende a ficar mais lento. É verdade. Tende a ficar mais defasado. Porque por mais que se faça, a demanda cresce o dobro. E talvez devêssemos ter uma conversa séria com o Estado, para ver se o Estado diminui também o número de processos, que ele é o principal. E a Justiça sempre está buscando o diálogo com esses órgãos estatais para tentar melhorar a cultura deles, cultura de não litígio. É bom dizer que existem alguns que já estão com política interna de resolver o litígio dentro da própria instituição, de não levar o problema para o judiciário. Eu tenho que reconhecer que existem algumas boas políticas. Que ótimo, já estamos tentando, já está se enxergando isso que a senhora coloca, né? Já tem uma visão de que isso tem que mudar. Tem que mudar. Sob pena de depois não andar para lado nenhum. Como disse a juíza Cristiane aqui no seu programa, nós temos a tendência de levar os nossos problemas para os outros resolverem, né? E o Estado não é diferente. Até hoje ele quis que a justiça resolvesse todos os litígios dele. Então hoje existe por parte especificamente de algumas empresas públicas, dessa mentalidade de não, vamos trazer aqui, vamos tentar resolver antes de levar para a justiça. Senhores, estamos chegando ao final de mais um programa Cidade Revista. Quero agradecer muito a presença da doutora Tânia, que nos ensinou, nos ajudou muito falando sobre a Justiça Federal. Agradeço a você de casa que nos acompanha. No próximo sábado estaremos de volta com mais um programa Cidade Revista. Muito obrigado e até lá.